Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do MTCast. Eu sou Gabriel Nogueira e no episódio de hoje a gente recebeu o Marcelo Ortiz, técnico do alto rendimento do Pinheiros, dono da BR Esportes Assessoria aqui de São Paulo. E, bom, nosso papo foi muito legal, conversamos muito sobre alto rendimento, bastante. Ele é técnico do Hidalgo, da Jennifer Arnold também, atletas aí mirando as Olimpíadas de 2024. Bom, o nosso papo foi bem legal, já conheço o Marcelo pessoalmente, então foi bem bacana. A gente teve alguns problemas de áudio nesse episódio por causa de obra, então tivemos que mudar, pausar, tivemos que editar bastante coisa, mas acho que ficou um episódio muito legal e eu espero que vocês curtam. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do MT Cash. Hoje com a gente, Marcelo Ortiz. Fala Marcelão, obrigado por aceitar o nosso Aí, convite. uma grande satisfação estar a gente aqui falando do triatlo, né? As considerações acerca do triatlo. Então, vamos embora aí fazer um podcast aí bastante, né, com conteúdo bastante produtivo aí, Gabriel. Com certeza. Te chamamos para isso, cara. Então tá no passe já. Bom, antes da gente começar a falar pedindo do patrocinador, que é o Jogo Justo, maior clube de benefício com impacto no esporte do Brasil. Então, você garante desconto em mais de 360 lojas, todos os segmentos da Transforma Esporte Nacional. Então, quem quiser aqui estiver vendo pelo YouTube, vai ter o QR Code aqui em cima, pode clicar que vai estar o link lá do Jogo Justo, vai estar no episódio também, a gente vai marcar tudo. Sem mais delongas, vamos lá, Marcelão, como é que tá aí? É pior tá de longe assistindo os atletas lá fora ou é melhor estar lá fora vendo os atletas competir, cara, com a seleção? Olha, eu acho que os dois lados têm o lado bom e o lado ruim, né? Quando a gente, né, em alguns momentos que eu tive presente, né, como treinador da seleção brasileira, você acaba tendo um olhar que muitas vezes, né, do lado de fora, ou mesmo assistindo, né, a transmissão ao vivo pelo Triathlon Live, né, a gente não consegue identificar. Eu acho que é um casamento das duas coisas. Como assim também está do outro lado, né, vendo a transmissão do Triathlon Live, você acaba vendo algumas coisas, por exemplo, nessa última World Cup, né, que foi uma puta de uma satisfação, ver que o primeiro atleta a contornar a boia, né, foi o Miguel. Então, né, quem estava lá na areia não consegue ver isso, mas pela transmissão, né, pelo drone feita, eu falei, puta que pariu, meu, é o moleque virando né, em primeiro na boa, eu não acreditava, né? Então, né, acho que os dois lados assim muito bons e o lado ruim. Eu acho que de certa forma um acaba complementando o outro, Gabriel. Com certeza. Bom, para quem não conhece o Ortiz hoje é técnico, né, do alto rendimento do Pinheiros, então técnico do Miguel Hidalgo, da Jennifer Arnold. Quem mais? Tá a Bia, tá com A você? Bia Neres, né? E aí Felipe tem mais Bianchi. outros, Felipe Bianco, um exímio nadador em quem eu aposto muito. Né? Tem, Quem estiver vendo né? pro YouTube aí, teve uma invasora aí no vídeo, peço perdão Teve. por isso. E tem também o Antônio Bravo, que é um outro rapaz um outro atleta, né, de Minas, Juiz de Fora, que também jovem, que também tem, eu acho que um futuro brilhante aí. Então tem uma equipe aí que eu acho que com possibilidades de crescimento muito boa no meio do triatlo, né? Não só o Miguel, que hoje está virando uma realidade, mas esses outros, né, eu vejo com um olhar muito bom. E também tem atletas mais experientes, né, como o Matheus Diniz, que também ainda integra, né, a equipe do Pinheiros, né? Basicamente são esses os atletas da nossa equipe. O que você falou é legal, né? Que reparando na idade, é uma galera nova que ainda vai ter bastante chão aí pela frente e uma renovação, né? Dentro do triatlon, né? De certa forma. Sim, eu acho que, né, quando eu cheguei no Pinheiros, isso foi no ano de 2013 para 2014, né, o diretor na época do clube, né, que cuidava lá do triatlo era o Fernando Fioravante, apaixonado pelo triatlo, o cara é uma enciclopédia do triatlo, não é formado na área, nada, mas é o torcedor número um do triatlo que eu conheço. Esse cara merece um monte de aplausos. E o Fernando ele falava o seguinte, né? A gente precisa colocar um atleta do clube, né, dentro de um projeto olímpico até 2024, né? Assim como tentar fazer um atleta do clube vencer uma distância, uma prova de Ironman. E isso né, no alto rendimento. E o triatlon dentro do clube estava nascendo, né? Tinha lá, né,
alguns atletas que já tinham passado, mas que não treinavam no clube. Levava a bandeira do Pinheiros, mas não fazia sessões de treinamento dentro do Pinheiros. E a gente queria construir, né, isso dentro do Pinheiros, né? E foram alguns anos para chegar no modelo, né, que a gente, né, possibilitasse de formar uma equipe que tivesse atletas realmente de destaque. Então, né, o Miguel, a história, né, só falando um pouco do Miguel, o Miguel, eu treinava o pai dele, né, na assessoria, na BR Esportes, e o pai dele, um belo dia, levou um menino lá, o filho dele, né, que era o Miguel, isso 2000 e sei lá quanto, 2013, 2012, né, para fazer um treino junto com a gente, né, levou o menino para assistir, ele nadava. E a gente viu lá aquele molequinho e o pai dele falou: meu filho pode nadar aí também, né, no simulado de triatlo? Eu falei: não tem problema nenhum, mas você garante que ele sai da água, né? Ele falou: não, garanto, o menino é bom e tal, né? E ali foi o primeiro contato, né, nosso com o Miguel, um menininho muito pequenininho, com uma idade cronológica, né, muito distante da biológica, né? Ele tinha 12, 13 anos de idade, mas tinha uma biológica de 10 anos de idade, né? E sempre foi assim, né? Até bem pouco tempo atrás, ele tinha 16, 17 anos de idade, mas parecia que tinha 12, 13 anos de idade. Então, né, uma maturação muito tardia, o que é bom, né, nesse processo de evolução, de seleção de talentos, é um dos critérios, assim, bem, né, discutidos e que fala o seguinte até, né, que a chance de uma pessoa, né, de um atleta ter destaque no esporte de alto rendimento, ela é maior se ele tem uma maturação mais tardia, né? E aí tem algumas explicações disso. E o Miguel tinha total, né, ele preenchia todos esses pré-requisitos, né, com muito sucesso. Mas foi vendo ele lá nesse nosso simulado, e ali eu vi um menino com um talento um pouco fora da curva que eu estava habituado, né? Inicialmente na natação, e no mês seguinte, num outro simulado, que era de duatlon, já estava no mês mais frio, a gente estava fazendo um duatlon, tinha alguns atletas que corriam muito bem, e eu perguntei para o pai dele, né, o Miguel corre, né, ele consegue correr 5 quilômetros? Ele não corre, mas ele joga bola lá na escola, né? Brinca lá nas aulas de educação física e eu acho que ele aguenta, ele quer fazer, vamos pôr ele para fazer. Eu falei: tá ok, então. Então tinha lá uns 50, 60 atletas largando e eu fui de bike para acompanhar, né? E aí dei uma largada e aí eu vi aquele menino correndo já na frente, né? Eu falei: esse moleque vai aguentar 200, 300 metros, né? E aí já com uma postura assim que você olhava, eu falava: esse moleque tem uma coisa diferente. Né, e passa um primeiro quilômetro, acho que com 3,20, um segundo quilômetro, 3,20 e pouco, e aí vem o trecho de subida lá no Riacho Grande, né, e ele sustentando esse ritmo e aquilo foi criando, falei: meu, esse moleque, ele sabe nadar, né, tem uma mecânica de corrida, raçudo, meu, não gosta de que ninguém, né, tinham outros corredores do lado, e aí até depois no final acabaram passando ele, mas eu vi que ele não ficou muito satisfeito com isso, não. Então ele já tinha mais uma coisinha ali, fala, ele não gosta de perder, né? O que é bom, né? Se fala em alto rendimento, né? Que nem o César Cielo fala, né? Alto rendimento não dá para falar que, né? Ah, é bom perder, né? Tem que aprender a perder, né? Isso é meio discutível, aprender a perder no alto rendimento. Acho que para a grande maioria das pessoas isso é super válido, mas quando a gente vai pensar naquela, né, na pirâmide lá e vai pensar lá na pontinha da pirâmide, né, ensinar a perder, eu não gosto muito disso não, né? Concordo com o Cielo e é com isso que a gente vem construindo isso na cabeça dos atletas que eu venho trabalhando. E assim foi indo, né, Gabriel? Né, os anos se passaram, o menino depois de um tempo veio para o Pinheiros, né? E aí a gente precisava construir uma equipe que pudesse, né, na minha visão de treinador, precisava ter um grande nadador. Minha visão de técnico era que precisava ter um grande nadador na equipe, precisava ter um excelente ciclista na equipe, precisava ter também excelentes corredores na equipe. E que essa construção seria fundamental para esse projeto se desenvolver.
Então aí veio, o Felipe Bianchi, que é um excelente nadador de piscina, né? Tem 400 metros para 4,0, 1.500 para 16,0, né? Entrando no meio do triatlon, né? Mas não sabia pedalar, né? Algumas coisas no esporte fala não é possível, meu. Falou, não, eu não sei pedalar, né? Nunca andei de bicicleta na minha vida. Falei, meu Deus do céu, né? E também com uma mecânica de corrida, quando esse foi fazer um teste lá, que a gente falava, será que vai dar certo isso? Mas se não der certo, pelo menos eu creio que na natação ele vai criar uma dinâmica diferente dentro da piscina. Uhum. E da mesma forma, o Told acabou integrando, o Fernando Told, Verdade. né? A gente precisava de um ciclista que criasse uma dinâmica forte para todos esses outros atletas, e a gente foi falar com o Told topou, né? Então criou ali uma dinâmica do ciclismo um pouco diferente, tirou os nossos atletas da zona de conforto. E aí precisava de um componente da corrida, né? E muitas vezes a gente dentro do Pinheiros tem equipe de atletismo, né, de fundo, né, liderada aí na época pelo Cláudio Castilho, e que tem corredores que correm os 10 mil abaixo de 30 lá, na casa dos 29. Então, era o que a gente precisava, né? Então, alguns treinos chaves tinha excelentes corredores, alguns treinos chaves tinha um ciclista muito forte e todo dia ali na beira da piscina tinha um Felipe Bianchi ditando o ritmo e tirando todo mundo fora da zona de conforto, né? E aí agora, né? Óbvio que as coisas não acontecem do dia para a noite, mas foi com esse formato, com esse, né, projeto que a equipe agora começa a desapontar, né? Então tem Uhum. o Miguel Hidalgo aí nascendo no mundo das competições de altíssimo nível, né? A Jennifer também despontando, né? E creio que vai vir outros aí, né? Felipe Bianchi, o Bravo, né? Eu confio muito nesses dois e acho que vão ser excelentes nomes aí para os próximos anos. Ah, é legal, legal entender um pouco da história até, cara, porque né, eu moro em São Paulo, vi esses atletas passando pelo Pinheiro, saindo e não conhecia essa história do como é que surgiu, como é que o Toad foi parar lá, né? Como é que foi montado esse clube. E o Pinheiros, como a gente estava falando, né? Eu conversei com o Braz, é legal entender os dois modelos, né? Que eu acho que hoje no Brasil, vamos falando de triatlon, você tem, não, falando de esporte no geral, na verdade, esporte olímpico no Brasil, acho que os dois programas são o SESI e o Pinheiros, né? O Pinheiros tem uma excelência em atletas olímpicos e aí de todas as modalidades, né? Tinha não sei exatamente quantas modalidades agora, mas teve muita coisa de ginástica, chegou a lançar time de basquete, o Pinheiros, a natação do Pinheiros é fortíssima, né? E o SESI tem também todos os investimentos e tudo. E eu conversando com o Braz, que o Pinheiros tem essa visão diferente de pegar atletas já pré-alto rendimento, eu não sei o nome técnico disso, porque o SESI tem como se fosse uma base, né? É um projeto social, um pouco diferente, né? A pegada, e o Pinheiros já pega os atletas ali, que você já vê que tem ali, já começaram, né? Já estão ali andando alguma coisa, você pega e dá a alavancada. Que você vê, assim, qual é a dificuldade de chegar um atleta, por exemplo, a Jennifer, que já chegou formada em outro esporte, o Bianchi chegou formado em outro esporte, o que você vê de ponto positivo e negativo em relação do Pinheiro, né? De trabalhar esse modo do Pinheiros em relação, por exemplo, ao modo do SESI? No Pinheiro são 17, se não me engano, 17, 18 esportes olímpicos, né? E cada um treinador do alto rendimento comandando. E dentro do clube, né, havia até antes da pandemia aí a reunião desses treinadores. Então, era um negócio fenomenal, né? A Era o discussão NBA, né, talvez quase. era só o pessoal, a nata de cada um desses esportes, né, dos treinadores, e a gente, né, treinador, medalhista olímpico, da natação, da ginástica, de judô, atleta olímpico que hoje comanda, né, o atletismo, enfim. Então, isso, né, dentro do clube, essa troca de experiências, eu acho que vem acrescentar demais aí na formação minha enquanto Uhum. treinador, né? Principalmente quando estava no início lá, né? Uma das coisas eu lembro assim, das primeiras experiências foi, né, como lidar com frustração, né? Então a gente, né, e o processo vai ensinando, né? Então quando a gente foi para uma primeira competição internacional, na minha cabeça era, pô, o cara tem uma natação brilhante, vai sair primeiro da água.
estão pedalando super bem, vão fazer uma fuga no ciclismo, né? E estão correndo também muito bem, né? Estou vendo aqui na pista que a coisa vai acabar fluindo, né? Então, né, precisa de experiência para entender isso, né? Foram muitas pancadas, né? Muitas frustrações, e como lidar com isso, mantendo a motivação alta no processo, e esse grupo de treinadores, né, eu acho que foi né, um suporte muito bacana que pelo menos eu acabei sentindo aí, né, que foi enriquecendo essa experiência minha. Mas lá no clube, né, quando, né, a gente começou esse projeto, a gente enxergava que poderia ter muitos bons frutos ali dentro, Uhum. né? Diferentemente do SESI, que começou com selecionar talentos mesmo, né? O SESI começa meio que do zero e vamos ver o que vai acabar saindo dessas várias crianças que vão evoluir no esporte, né? Talvez a gente consiga extrair aí alguns bons talentos para prosseguir na modalidade. Lá no Pinheiros, como você bem disse, né, a gente vai atrás daqueles que a gente enxerga que pode contribuir para a modalidade, para o crescimento dos demais, ou, né, o próprio crescimento desse atleta. A gente enxerga que esse atleta pode se tornar um atleta olímpico, né? O clube, ele é um clube olímpico, então, né, o objetivo do clube é formar atletas para participar de Jogos Olímpicos, o que não é nada fácil, né? A gente, quando olha de fora, fala, chegou em 30º. Cara, como é difícil chegar no 30º da vida numa competição de altíssimo nível. É muito difícil, né? Conseguir classificar para os Jogos Olímpicos é algo incrível, né? Merece aplausos, né, a vida toda. Então, quando eu vejo um atleta olímpico, né, a minha Reverenciar. fazer reverenciar, exatamente. Um atleta que chegou nos Jogos Olímpicos merece ser aplaudido, merece ser reverenciado, independente da época que isso acabou ocorrendo. Mas lá no clube a gente tinha esse foco muito de já pegar um atleta que tivesse uma modalidade muito forte, né? Então veio a DJ com né, como tornar uma nadadora uma grande ciclista e transformá-la numa grande corredora, né? A natação a gente já sabe que metade do caminho está feito. Da mesma forma o Felipe Bianchi, né? Um grande nadador, um grande ciclista e um grande corredor, né? Nessa nossa forma de visualizar o esporte, a gente acreditava sempre que, né, tendo a natação como modalidade mãe, a modalidade mais forte, era de se esperar que a coisa fluísse com um pouco menos de dificuldade. Não dá para falar que é mais fácil, mas com pouco menos de dificuldade, né? A gente vê o SESI, né, tem o Messias e tem a Luísa, que não vieram da natação e tem a dificuldade, né? Por mais que o Braz, né, mude a característica dessa natação, por mais que se faça grandes volumes, que trabalhe diferentes formas de treinos na natação, diferentes etapas, né? É difícil de mudar a natação, né? Tá conseguindo, a coisa tá fluindo lá com o Messias, felizmente. Né? Ontem a gente até teve uma reunião lá na comissão técnica da CBTRI, e ele comentando, né, as ações do Messias, né, muito boas na natação, né, na World Cup em Lisboa. É pena que teve um problema lá no ciclismo dele. Mas a gente já acabou optando por esse modelo de pegar já um atleta meio que pronto para natação, né? Então foi assim que a gente acabou prosseguindo, né? Por um lado, isso abriu, tirou né, essa dificuldade inicial, mas por outro lado, né, como transformar esses nadadores em grandes ciclistas ou corredores. Uhum. Né? E esse era o grande desafio, né? Então, uma curiosidade aí, eu lembro que, né, a primeira vez que a gente foi fazer um teste com o Felipe Bianchi na pista de atletismo, né, e na época, né, a Ariane ainda compunha a equipe do Pinheiros, né, a gente viu ele correndo e falou, meu Deus do céu, né, que corrida é essa desse rapaz? Ele corria meio com os dois braços simultâneos, né, era uma coisa muito estranha de entender a mecânica de corrida dele, né, tinha um pulmão incrível, mas não pedalava e não corria, né, de um pouco
sem muita perspectiva futura de evolução na corrida num primeiro momento. Mas hoje já é um atleta aí que, né, já corre os seus, acredito muito aí, corre os seus 5 quilômetros, né, bem treinado, abaixo dos 15 minutos, isolado. Então dá para transformar, né? A gente consegue mudar muito isso daí, né? Rodar abaixo de 3 por 1 já é um bom começo, mas se a gente pensa em Jogos Olímpicos, né, 5 quilômetros em 15 minutos, você não vai em lugar nenhum. É um bom tempo aqui no Brasil. Talvez um bom tempo nas Américas. Saiu aqui da América do Sul, correr 3 por 1, literalmente é uma droga, meu, né? Então não dá para ficar satisfeito com 3 por 1, achar que é um tempo brilhante. Estou correndo demais, estou correndo a 3 por 1 quilômetro, 5K. Né, em nível mundial você não vai a lugar nenhum com esse tempo. Então, né, essa construção da cabeça que né, e eu trabalho com os atletas amadores que um sonho talvez seja correr a 3,20 o quilômetro, alguns 4 por quilômetro, né? Maratona E, alto sub-3, rendimento, o 3 por 1 cara, é uma droga isso, né? Não comemora não, que não dá para comemorar com esse tempo não. Mas é muito o que você falou também, né, cara? O amador pode se comparar ao seu próprio recorde, né? O profissional tem que se comparar ao field que está com ele, né? Corri a 15, mas tomei 3 minutos na corrida, não 3, né? Mas tomei 1 minuto e meio, cara, falta um caminhão né, de evolução para chegar lá, né? Mas é legal ver, né? Porque, como você falou, né? O projeto começou em 2013 para 14, agora que começam a vir alguns frutos, né? De quem não estava pronto ainda. Não é da noite para o dia que vai. A gente está vendo o Messias fazendo uns treinos insanos de natação para melhorar um cara que já é bom. Ele não é ruim, mas, né? Já é bom. Você tem que melhorar o cara que é bom porque ele não consegue fazer o resto porque isso ainda está faltando o detalhe. E toma ele hora de piscina, toma ele quilômetros e não vai ser da noite para o dia, né? Para melhorar 10 segundos ali, 15 segundos ali, para depois, né? Lá na frente você conseguir encaixar onde tem que no grupo, né? E hoje perdeu o grupo na ITU, né? Na WTS se perdeu a prova, de 10º você vai para 40º, né? Hoje perdeu o grupo eu posso falar um pouco porque o Braz é um grande amigo, né? Fui até treinador do Braz lá atrás, né? Quando o Braz conseguiu qualificar para a Kona, era um atleta meu, e quando acabou indo pro SESI, né, as discussões, né, que ele estava prestando concurso. Então, o Braz é uma pessoa que eu admiro, um excelente treinador, né, aprendo muito com ele também, trocando algumas informações, né, ele tem um grande desafio pela frente. Se o Messias construir essa natação, né, indiscutivelmente ele é um dos melhores corredores do mundo, né, é difícil alguém correr com ele, né, se ele tiver treinando bem a corrida também. É um cara que é talentosíssimo para correr, incrível. Então, assim, né, seria um sonho vê-lo, né, um formato a gente está aí há menos de 2 meses dos Jogos Olímpicos, né, imaginar Tóquio, né, o ciclismo juntar tudo e sair virar uma grande prova de corrida ia ser algo incrível, né, para para nós brasileiros. Mas né, esse eu acho que é o quando a gente vai falar em alto nível, né, Gabriel, a gente precisa, né? Para a galera que tá acompanhando a gente pelo YouTube aí, teve uma mudança, uma transição aqui, o Ortiz mostrou na prática a transição de lugar, por motivo de pessoas passando demais na casa, isso que dá gravar podcast em casa. Mas, bom, a gente estava falando, né, sobre o desafio do Braz, né, com o Messias, enfim, né, poder botar o Messias para a gente torcer para ele chegar na corrida, né, ali no primeiro grupo e ver o que vai dar, né? A gente estava falando disso daí e Jogos Olímpicos chegando. Eu acho que, né, se esse cenário acabar ocorrendo e a gente aposta muito, né, pelas condições de Tóquio, talvez pela natação que ele atingiu hoje, né, os noruegueses que fizeram no evento teste uma prova brilhante lá, não saindo no primeiro grupo da água, né, e se o Messias, eu acho que ele está com uma natação para sair junto com os noruegueses, esse grupo dos noruegueses conduzi-lo ao primeiro grupinho que vai acabar formando,
gente pode ter um resultado fantástico em Tóquio, né? Assim como também no feminino, Sim. né? O evento teste já foi brilhante, né? Com o resultado da Vitória, com o resultado da Luísa. Vamos torcer, né? Vamos torcer muito para que, né, muito embora se a gente analisar a prova, olhar para os resultados das últimas provas, falar, não há chances, eu discordo, né? Tem muita chance, né? Se dependendo da dinâmica da prova, de como vão esses grupos se juntarem no ciclismo, né, pode sair um resultado incrível em Tóquio. Então vamos estar na torcida lá para o Braz, que vai estar comandando, né, a seleção, Messias, Luísa, né, e a Vitória, que vai estar lá representando o Brasil. Até que você falou, né, no World Cup de Lisboa, o Messias saiu no segundo grupo, e o grupo se juntou, né? E esse grupo tinha Mário Mola, acho que tinha algum dos noruegueses estava lá também, acho que o Blumenfeld já estava no primeiro, mas Já. ele estava no segundo, então tá no grupo certo. Os caras, porque com certeza, Mário Mola, se saiu no segundo grupo, vai precisar ir para frente, que ele é a esperança de medalha, né, da Espanha, então cola na roda dele que o cara que ele vai querer, ele vai ter que chegar no primeiro grupo de qualquer jeito, né? Então É, a dinâmica muda completamente, né? É, e aí essa, né, só fazendo um paralelo com essa que você acabou colocando, né, não falando do Messias, mas assim, Uhum. até falando assim da forma como a gente acaba enxergando o triatlon e até, né, no trabalho do Miguel, da DJ, o da DJ eu acho que vai demorar um pouquinho mais, mas eu acho que assim, né, a gente tem que mudar a cabeça de nossos atletas dessa coisa de colar na roda e vamos sobreviver ali no Uhum. pelotão. Então, né, quando a gente, né, quando eu converso com o Miguel, eu acho que é essa atitude mesmo, que se a gente vai pensar em algo grande nos Jogos Olímpicos, a gente precisa de um atleta que tenha essa atitude de ir para frente. Nesse momento, dane-se o que vai acontecer na corrida, né? Uma hora essa corrida vai encaixar, Uhum. né? E aí os grandes resultados virão, né? Mas ele precisa, né, não ser um ciclista que sobreviva na rabeira de um pelotão, né? A gente não quer isso nesse projeto Legal. olímpico que está sendo construído. A gente quer ele que vá para frente do pelotão, e ele já começou a mostrar isso, né? Tanto na World Cup em Lisboa, bem quanto esse fim de semana, né, na World Cup na Itália, também, na medida do possível, ele ia para frente do pelotão. Né? Esse fim de semana uma prova muito difícil, né? Fim de Muito semana dura, cara. passado muito difícil, a prova do circuito mundial, né? Mais desafiadora no ciclismo. E olhando os dados de potência dele no ciclismo, né? Falando, meu Deus do céu, deve ter sido difícil sustentar isso nesse trecho de subida, né? E aí os feedbacks conversando com ele que são interessantes, né? Uma das coisas que né, apesar dele ser bastante jovem, 20 anos de idade, né, eu aprendo muito com ele, né, porque ele tem uma capacidade de enxergar a prova meio que única. E atleta bom é atleta inteligente, né, é atleta que sabe enxergar e que tem uma forma de lidar com pressão e que cresça nessas condições, né, de adversidade, né? Então as coisas que ele vinham falando e que a gente veio construindo, eu acho que daqui a alguns anos a gente vai ter realmente um atleta, né, num nível em provas de altíssimo nível andando na frente, né? Muita coisa, óbvio, né? A gente só está começando, Uhum. mas ele tem esses ingredientes, né? Eu acho que ele tem, né, esse ingrediente mental que amadureceu demais, falta ainda muita experiência, né? O número de provas ainda de altíssimo nível muito pequeno, então o fator experiência conta demais, cada uma é uma aprendizagem, mas mentalmente ele é muito, está se tornando muito forte, né? Uma capacidade de fazer leitura de prova muito boa, entendendo a resposta do corpo dele, né, de uma maneira única, aprendendo a como tem que ser o desenvolvimento da natação para poder sair na frente, né? Que é uma dificuldade, né? Talvez tenha atletas ali que em piscina nadam melhor do que ele, né? Mas ele está
sabendo conduzir ali o formato da natação, né? A tática dele está sendo muito eficiente, pelo menos essas duas últimas acabou mostrando isso, né? Também, cara, a gente precisa agora, né, fazer isso, esse desenvolvimento né, de como deve ser conduzida essa natação, né, com a DJ, né, a Jennifer, né, com o Felipe Bianchi, quando entrar nesse tipo de prova, com o Bravo, né, que são atletas aí que eu acho que esse caminho da natação, a gente mais ou menos encontrou, né, num formato de treinos que a gente testa, né, tá meio que reproduzindo isso nas competições, tá dando muito certo aí com esses resultados do Miguel, principalmente. Porque é aquele negócio, né? Natação de piscina, se ele vai fazer 1.500, beleza, ele já sabe quanto vai ser a passagem dele para cada 100, tudo bonitinho ali, controlado na prova dele. Agora chega numa prova de triatlo dele ou dela, né? No caso da DJ. Chega na prova de triatlo, deu a largada, você começa a tomar um monte de soco na cabeça. O pessoal começa a fazer os primeiros 200 metros para 1 a cada 100, abaixo até. Acabou, rasga o livro e vai ter que sobreviver, né? Então, legal ver isso dele. Você acha que isso pode ser um pouquinho também dessa convivência? Por exemplo, Colucci é um atleta que é muito assim, né? É um cara que ele entra numa prova, ele já sabe que aquele cara vai sair primeiro da água, com aquele cara ali que vai atacar na bicicleta, ele já é um cara que também, acho que pode ter um pouco disso aí, dele, esse conhecimento, essa leitura do Colucci, ele aprendeu esse nível de leitura que o Colucci tem, e a convivência com o Colucci ajuda também. Lá. Eu acho que, né, tudo acaba acrescentando, né, essa convivência com os atletas mais experientes. Eu acho que, né, óbvio, eles têm que aprender muita coisa ainda. Então, isso, de certa forma, né, o Colucci, muito embora estava disputando pela mesma coisa que ele queria, né, pela vaga lá do revezamento do Team Relay, mas sempre acaba aprendendo algumas coisas, né? Mas acho que assim uma das coisas que mais acabou contribuindo foi quando a gente esteve presente com os noruegueses num training camp. Né? Essa imersão que a gente fez há 1 ano e meio atrás, né? Lá na Europa também, e o Ariel, que é o treinador deles, o nome deles é meio que impronunciável. Né? Mas foi um grupo muito legal, né? Um trabalho muito legal com os noruegueses. Eles abriram as portas para a gente, né? Então eu, enquanto treinador, né? Eles não queriam muita gente, mas eles permitiram que, né? Eu, o Miguel, né? Mais o Patrick, que foi um treinador também, né? De medalhista olímpico, né? Que treina um japonês, né? O Nenner, né, mais os outros treinadores noruegueses estivessem todos juntos. E ali foi uma imersão muito legal, né? Algumas coisas que a gente acabou enxergando nesse training camp, né? A forma como eles trabalham, como eles aplicam a ciência ao esporte, né? Que tem muito a ver com aquilo que foi minha formação, né? Eu vim estudar educação física, eu fui fazer mestrado, casando fisiologia com treinamento. Aí fui para a França estudar ciclismo, aí voltei, entrei em doutorado para estudar um pouco mais a fundo isso, enfim. Então tem uma questão da ciência, né, casando muito com o treinamento, né, por detrás desse grupo dos noruegueses. E eles foram muito legais, né, mas eles têm um diferencial né, que eu acho que é o mental deles. Eles têm uma coisa assim de equipe muito forte, os três ali, né, o Blumenfeld, o Iden e o Storms, né. Storms, que foi no evento teste de Tóquio, ele foi segundo, né? Perdeu no sprint pro canadense, né? Pro Tyler. Né, o Iden, que né, não precisa nem o que falar, e o Blumenfeld também, que não precisa falar. Então, tem um trio ali que eles são super unidos, né? E eu acho que o caminho é muito, né, caminha muito para isso, né? Ter uma equipe para ter sucesso num alto rendimento. Se você quer evoluir, você precisa de pessoas melhores que você, ou se você precisa de pelo menos pessoas do mesmo nível que você, né? Eles têm isso, né? Eles têm isso daí. E tem os jovens noruegueses, né? Os sub-23 e os júniores noruegueses que se espelham, né, nesse trio, né? Então ali eu acho que vai acabar nascendo muito em breve aí outros Blumenfelds, outros Idens, né, naquela nata de noruegueses que já estavam lá presentes nesse training camp e acabam viajando, né, com esse grupo.
E estar ali ao lado, imerso, 24 horas ao lado desse grupo, foi, eu acho que uma coisa muito bacana para mim, enquanto treinador, conversar com o Ario, né, entender a forma. E o cara foi super bacana, assim, de abrir mesmo o jogo, né? De mostrar, né, como que eles treinam, né, como que eles pensam periodização, como que eles pensam, né, sessão a sessão, né, e tem algumas coisas que são muito interessantes, né, diferente de tudo que até então que só eles acabam utilizando. E isso acho que foi uma mudança de paradigma para a gente pensar nos treinos nossos, né, o casamento dos nossos treinos. Né, e tem, né, a convivência vai te mostrando um monte de outras coisas, né? Uma dessas, até um fato curioso, foi que num dos treinos intervalados de pista, né, num sábado, né, a Lotte Miller, que é a norueguesa lá, tá entre, acho que no ranking olímpico ela deve estar entre as 15 e 20, né, entre as 20, ao redor disso, né? Mas é uma atleta mais forte deles. Ela foi aniversário dela, né? E tinha um treino programado, né? O treino mais forte da semana na pista, né? Que todos os noruegueses, e aí o Miguel, obviamente, né? A gente foi junto acompanhar eles. E ali naquela Blumenfeld, comendo bolo, comendo um monte de coisa, chupando balas. Cara, né, vai fazer um treino de pista mais forte da semana e na programação dele lá, né, ele tinha que rodar ali na pista um progressivo e terminando os 1.000, acho que era 1.200, né, com pace abaixo de 2:40, né, a última repetição dos 1.200. Falei, esse cara tá comendo isso e daqui uma hora vai estar fazendo uma pista, né? E aí uma coisa que chamou muito a atenção nossa é que, assim, pouco antes de começar a pista, o cara literalmente encheu a mão de bala, de doce, e assim, ficou mascando, 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 mascando aquilo. E aí eu falei, por que que ele tá fazendo isso, né, cara, antes da pista, né? E aí, né, começou a sessão. Aí o Miguel grudou nele lá, fizeram o primeiro tiro juntos, segundo tiro juntos, no terceiro tiro juntos. No quarto tiro juntos, ele para e vai vomitar, né? Vai no banheiro, volta rapidinho e aí ele dá um berro lá, falou, atingiu o que eu queria. Então ele, né, depois for acabar entendendo, né? Ele sentia em muitas provas, né, sentia enjoo nas provas, ele sentia, né, muito desconforto durante as provas. E ele queria treinar isso, cara. Isso é treinável, segundo na concepção deles. Então, né, eu quero criar condição de treinamento que mentalmente, né, eu estar com vontade de vomitar não vai me abalar, porque é algo rotineiro. Que louco. Né? Eu passo mal, em algumas provas eu passo mal, eu sinto vontade de vomitar. Mas isso tirava o meu foco e não quero que isso me tire o foco, né? Eu tenho que aprender a lidar com isso sem, né, mudar a minha cabeça, sem o que eles falavam lá, que é mentally stronger, né? É um mentalmente muito forte, né? Eles falam que mentalmente eles querem ser, né? Eles são muito fortes e criam condições de treinamento para se tornar mentalmente ainda mais fortes, mesmo que tenha que se submeter as situações, né, talvez inusitadas, ou talvez não, né? Talvez aí pode ser algo interessante, né? Mas eu acho que assim, isso foi muito enriquecedor para a gente. Essa é uma das histórias, mas tem um monte de outras histórias com esse grupo dos noruegueses que eu acho que acabou acrescentando demais aí. Foi meio que um ponto de mutação aí na visão dele como atleta e na minha de treinador também. É, que você tá, é legal, você falou dos caras, esse exemplo, porque em 2015, eu acho, teve o Mundial Olímpico em Edmonton, era a final, né? A Grand Final era lá e tal. Fui para lá. 2015 ou 16, agora não lembro. Tava eu, Guilherme Gil, eu lembro do Rafael Aragão também, que é de Goiânia e tal. E essa prova tinha algumas subidas e teve uma fuga. Aí a fuga composta de Alistair Brownlee, Colucci e o Blumenfeld. E o Blumenfeld, na época, ninguém conhecia o Blumenfeld, 2015, a gente está falando disso. Eu acho que é 15.
E ele é um cara com o tórax avantajado, né? Ele parece gordo, mas ele não é gordo, né? E só que na época a gente viu e a gente deu até o apelido dele, que era o Bundudinho, porque ele acha que ele era mais gordinho mesmo, assim, mais inchado. Depois ele secou. É, ele ainda parece ser gordo, mas assim, na época ele era um pouco maior, era o Bundudinho. Olha o Bundudinho. Cara, ele foi com os três e era o percurso de bike difícil, então, cara, Colucci, baita ciclista para esse tipo de condição, o Alistair Brown, né, nem se compara. Depois ele morreu na corrida. E a gente só viu, o Bundudinho perdeu mais uma vaga, mais uma posição, mais uma posição. E depois ele sumiu, mas mostrando que assim, isso foi 2015, ele estava lá, depois ele ficou, acho que, flertando ali 20º, 30º. E hoje, tem 3 anos mais ou menos, que veio essa esquadra norueguesa e ele é hoje um top 5, top 5, top 10 em todas as provas ali da ITU, pelo menos ele está sempre ali. E o cara começou a performar, então, mais constantemente. Então, o tempo que demorou daquele desempenho dele, que foi ali, talvez um breakthrough moment ali, que ele foi para o ataque, ele demorou ainda mais uns 3, 4 anos, ou seja, mais um ciclo olímpico para poder se destacar e ser ponta. E era legal vê-lo, você falou do negócio de ver sofrer, porque tinha prova que ele saía para correr com o Mário Mola. E todo mundo sabia que o Mário Mola era muito mais corredor que ele. E ele estava lá, você via o desconforto claro na cara dele, e ele não largava o osso, né? Então, acho que... Você sabe que uma vez estava escutando uma mulher que, né, é a que pensa o esporte britânico no que se refere à seleção de talentos. E ela estava comentando assim, né? São 3 coisas que guiam o esporte britânico para procurar grandes talentos, né? E uma dessas coisas até assim foi meio chocante para mim, mas depois você começa a refletir, passa anos refletindo sobre isso e você vê que tem total correlação. Mas é o seguinte, os britânicos, né, os ingleses, eles fizeram um trabalho tentando entender, né, o que era comum entre atletas que eram bicampeões olímpicos, né? Por que um cara consegue ser 2 vezes campeão olímpico? Então eles tentaram, né, acompanhar esses bicampeões olímpicos, não só britânicos, mas de vários outros países, e tentar encontrar algumas semelhanças entre esses atletas. E eles perceberam o seguinte, né, a primeira coisa, né, coincidência ou não, a maior parte dos bicampeões olímpicos são nascidos nos 3, 4 primeiros meses do ano, janeiro, fevereiro, março ou até abril. Aí se falou lá um monte de outras coisas, enfim, a gente poderia falar aí horas sobre isso. A segunda coisa era, eles nascem e crescem e se desenvolvem fora dos grandes centros urbanos. Então, né, a maior parte deles estavam longe de Londres ou qualquer outra grande, né, cidade, megalópole, etc. E a terceira coisa que mais chamou atenção, e é uma das coisas que os ingleses, né, mais procuram, é que crianças e adolescentes que tiveram experiências traumáticas. E aí ela começou a comentar sobre isso, falou, bom, sabe aquela criança onde a menina foi abusada pelo padrasto, né? Ou aquela criança ou adolescente ficou entre a vida e a morte, né? Ou que teve uma experiência muito traumática com os pais sendo sequestrados, enfim, experiências traumáticas. Era outro ponto de coincidência entre atletas que eram bicampeões olímpicos, né? E aí você começa a observar algumas pessoas, alguns atletas, né, que conseguiram isso, e você vê que tem, assim, né? Atleta que é campeão olímpico, que é bicampeão olímpico, não é uma pessoa comum. Não é uma pessoa que interage normalmente com as outras pessoas, não é uma pessoa, né, do bem, não é uma pessoa boazinha, nossa, que pessoa bacana. Cara, não é. Porque se for, não vai ser bicampeão olímpico, né? Tem que ser alguém muito fora da curva para chegar nesse ponto, né? O Blumenfeld é um cara, a gente estava falando sobre isso, né? Um cara, né? Você convivendo com ele, você acaba enxergando algumas coisas, né? Não é, obviamente, não fui entender a infância dele, também não tinha familiaridade para poder querer fazer essa correlação.
Mas, né, conhecendo outros atletas de outros esportes, né, que tiveram muito sucesso, essa questão comportamental de experiências traumáticas na infância e na adolescência, né, parece ser um gatilho para desenvolver, né, um campeão. Né? E uma das coisas assim que depois de anos trabalhando lá com alto rendimento, a gente procura, né, quando a gente vai conversar com algumas pessoas, alguns atletas que querem treinar no Pinheiros, atletas, se é normal, que se é uma pessoa tem, né, uma vida familiar boa, que tem, né, um relacionamento bom com família, que tem namorado, que tem, sabe, uma pessoa, né, mais ou menos normal, cara, para aquilo que a gente precisa, esse não serve, né? Pode ser excelente para o mundo, mas não para aquela pontinha da pirâmide. A pontinha da pirâmide exige pessoas com comportamento, né, muito fora da curva, né? Pessoas, e os britânicos, né, que foram no Rio de Janeiro, foram eles que tiveram maior crescimento em número de medalhas, né? E ela comentando isso daí, né? Hoje a gente, quando vai pensar num programa de seleção de talentos, a gente procura nortear através, né, desse perfil, né? Esses três fatores, né? Caramba. Dá para a gente extrapolar aí, né? Acho que não só né, esporte em geral, né? A gente está falando em triatlon, né? O Miguel tem muitos desses componentes, né? Eu acho que assim Messias também tem muitos desses componentes, né? Mas fora do triatlo a gente acaba enxergando isso também, né? Então se for falar do, sei lá, do esporte mais tradicionalzão do Brasil, um futebol da vida, né? Eu acho que aquele jogador de maior destaque não é aquele cara o bom moço, né? É sempre um cara rebelde, é sempre um cara briguento, é sempre um cara que causa encrenca, né? E é esse o perfil, meu, né? E trabalhando com esporte de alto rendimento, né, falando aí desses perfis de pessoas, né, que são um pouco fora da curva, né, quando eu comecei lá no Pinheiros, né, já tinha a Ariane, eu treinava ela antes, mas ela, né, depois ela fui ser treinador dela dentro do clube, né, e ela era uma pessoa que tinha uma cabeça que era muito difícil, muito difícil, uma pessoa de difícil relacionamento, né, havia dias que chegava na pista de atletismo, né, que ela não abria a boca, não falava nada com ninguém, e havia dias que ela chegava super sorridente, abraçando todo mundo, aí no outro dia ela chegava agressiva demais, né? Mas eu acho que assim, pensando em alto rendimento, isso não é ruim, isso é uma baita de uma qualidade, cara, é difícil lidar com pessoas assim. Mas é esse o perfil, né? Se a gente vai pensar em pessoas que se destacam no alto rendimento, não podem ser pessoas, né, boazinhas, pessoas que são super amigáveis, pessoas que interagem super bem, né? Alguma coisa diferente aí, o pessoal da psicologia, eu acho que tem muito mais ferramentas para entrar nessa discussão que eu vejo isso muito na prática, e isso, de certa forma, veio né, no meu processo de seleção de atletas dentro do Clube Pinheiros, esse é um componente importante, né, quando a gente vai pensar em contratar um atleta, né, para o triatlo, um alto rendimento. Ah, legal, legal ouvir essa. Se eu não... Vou ver se a gente grava com algum outro psicólogo. Depois a gente gravou com a Carla de Pierro já. Ver se eu gravo com o Arthur Ferraz, alguém do esporte, para tirar essa dúvida. Bom, Ortiz, a gente falou dessa questão aí do mental toughness, né? E hoje a maioria das equipes tem uma psicóloga junto, trabalhando junto, justamente para trabalhar também essa cabeça dos atletas, né? Como é que tá no Pinheiro? Vocês têm esse trabalho também? Ou você indica os atletas para alguns outros profissionais? Tá. Dentro do clube tem, né? É uma equipe profissionais de diferentes áreas, então tem, né, uma equipe da psicologia esportiva, tem uma equipe da nutrição esportiva, assim como tem uma equipe da preparação física, né? E aí tem, obviamente, eu como head coach lá controlando tudo isso. Então, né, assim como também tem a equipe da fisioterapia, né? Então, essa, né, opção de poder ter essas outras áreas, né? Esse trabalho multidisciplinar lá dentro é uma coisa muito bacana, né? Acho que, né,
tem isso, se bem utilizado, pode acabar acrescentando muito na formação do atleta, né? Mas precisa ter uma sintonia, o que eu acho que é o mais difícil, entre o atleta e, por exemplo, o psicólogo do esporte, o atleta e o nutricionista, porque se não tiver essa sintonia, não tiver esse casamento entre o atleta e esse profissional, né, se ambos não falarem a mesma língua, né, é difícil esse trabalho evoluir, esse trabalho dar certo. Então, acho que essa é a dificuldade. Então, já tiveram alguns profissionais lá que os nossos triatletas passaram e falaram, meu, não deu liga, sabe? Não foi legal. Né? Depois trocou profissional, aí teve uma fase muito boa, né? Alguns, por exemplo, com a parte da nutrição, acabam ajustando, né, melhor com o nutricionista até fora do próprio clube, né? Tem o seu nutricionista, né, pessoal, assim como, né, alguns também já tiveram experiências, né, com um psicólogo do esporte, né, fora do clube, né? Regina Brandão é uma psicóloga do esporte muito reconhecida, faz um trabalho com diversos, né, atletas do clube, né? Miguel já teve um bom tempo de trabalho junto com ela, enfim, né? Mas acho que é uma coisa super importante de ter dentro do clube e, quando bem utilizado, é algo que pode, sem dúvida nenhuma, acabar acrescentando aí na formação do atleta. Não, legal. É um negócio que veio para ficar. Agora tem dentro do COB, né? Tem já o profissional dentro. E a gente acabou vendo, digamos, na prática, né? O Miguel botou na prática exatamente isso, né? Que ele passou lá nesse World Cup de Lisboa, uma sexta-feira, que teve um incidente com o diabo do zíper. Depois eu quero até entrevistá-lo para ouvir um pouco dele também. E na hora que eu vi o incidente, eu falei, cara, o Miguel deve estar. Se pudesse, ele largava agora de novo, fazer um Ironman, sei lá, sozinho, ia bater o recorde. O moleque deve estar aquele negócio. E no dia seguinte foi o que aconteceu, né? Ele fez uma puta prova ali, foi bem, fez tudo direitinho, né? Tudo que ele faz, né? O fato da roupa, puta, meu, né? Equipamento pode dar problema, né? Deu com a gente, mas também já deu com outras seleções, né? Mas tá bem no dia deu problema com a gente, né? O zíper, a droga do zíper, de uma roupa, falar a roupa é velha, não, a roupa foi utilizada talvez, sei lá, 8, 10 vezes, a roupa é nova, meu, né? E também não foi o primeiro uso, né? Você fala, mas porra, não testou o equipamento? Não, testou o equipamento, a roupa é nova, e deu problema na hora, né? Então, puta, é difícil de controlar, isso foge do nosso controle, né? Acho que todo mundo que vive o esporte tem que, né, saber que o equipamento pode dar problema, né? Pode furar o seu pneu, pode o seu medidor de potência no dia que você mais precisar dele, ele pode não funcionar, né? A sua roda ter algum problema, né? A sua corrente quebrar, enfim, acontece, né? Aconteceu bem no dia, né, com ele aquilo. E aí, né, como você, né, lidar com isso num atleta de 20 anos de idade, sendo que aquilo era a real chance dele ir para os Jogos Olímpicos. Existia uma chance, né? Dependia daquilo e depois ele acabar somando pontos suficiente para entrar, né, dentro do critério mínimo lá para participar dos Jogos Olímpicos. E deu esse problema, mas enfim. Mas é aquela coisa, né? Eu conversei com ele logo depois, e aí no bate-papo ele falava, meu, né, foi algo que eu mexia, eu puxava, não conseguia abrir, não conseguia, o zíper travou. Foi batendo um desespero, eu fiquei calmo, né, mas não consegui abrir. Falei, bom, não tem muito o que fazer, né? Não abre, não abre. Né? E aí ele falou, puta, cabeça, né, num primeiro momento, né, dá uma frustração, mas eu sabia que no dia seguinte eu tinha uma competição e que ali, né, eu podia virar o jogo, né? Deu uma rápida olhada em rede social, vi alguns comentários e aquilo, né, mexeu um pouco comigo. E ali foi a gota d'água que eu precisava, sabe, para tirar a energia, né? Então, eu acho que, assim, os comentários, algumas pessoas foram muito críticas, né? Mas, por outro lado, essas pessoas, de certa forma, né, mesmo não sabendo,
deram uma energia extra ali no bate-papo com ele, né, depois, né, como de uma situação adversa a gente encontrar uma energia diferente a ponto de transformar aquilo algo ruim em algo, né, diferente, algo que pudesse impulsionar ele, não jogá-lo para uma zona, né, que suga a sua energia, né? E uma coisa que eu sempre falo com ele é o seguinte, olha, o que aconteceu no segundo, né, no minuto passado que deu errado, você não pode ficar pensando nisso na prova, né? O segundo passado que você fez uma abraçada, que você fez um contorno de boia que não foi bom, o segundo passado que você queria entrar na água de um jeito, o segundo passado que você tomou uma decisão errada, não pode influenciar o segundo seguinte, né? Não dá para falar nem um minuto numa prova de ITU, né? É segundo, né? Eu errei por 1 segundo, por 2 segundos, o próximo segundo eu já tenho que esquecer completamente aquilo, né? Eu acho que é necessário você estar num estágio mental para uma prova como essa, que não há espaço para pensar no que ocorreu de errado, assim como, né, você tem que entrar num mundo paralelo que você não consiga enxergar o que está. Você tem que enxergar, mas você não tem que enxergar. É algo meio louco falar isso, né? Você tem que enxergar, mas não tem que enxergar, né? Você não pode prestar atenção, você não pode enxergar o cara tá, sei lá, né, vendendo um sorvete ali na beira da praia, né? Você não pode enxergar isso. Mas você tem que enxergar o que está ocorrendo na situação de prova, né? Você tem que enxergar, né, a dinâmica da prova. Isso é super importante de ser enxergado, mas você não pode enxergar, né, se a palmeira tá bonita, se o visual tá bacana. Cara, você tá olhando para visual, você tá fazendo uma prova, você fala, uau, que demais esse lugar. Sua cabeça não é de alto rendimento, sua cabeça é de um atleta amador. Então, né, tem coisa errada aí, vamos mudar né, esse ponto. Mas ele tem isso naturalmente dentro dele, né? Ele tem isso, a DJ está construindo isso, outros atletas do clube têm isso. Assim como tem amadores que têm isso, né? Amadores que buscam, né, os age groupers que buscam vaga para Kona, que busca vaga para 70.3, que quer vencer uma categoria que também tem né, essa visão, que eu acho que isso faz muita diferença, né? Não basta você somente ser um cara brilhante nadando isolado, pedalando isolado, correndo isolado. Quando junta tudo, acontece uma coisa, né? E coisas e vários cenários que talvez você não programou e que vai acabar acontecendo durante a prova, pode, né, jogar toda a programação para o alto. Né? E isso já acabou acontecendo com ele outras vezes, né? Outras situações que saíam do controle dele, ele entrar no estágio de transe, de ficar pensando naquilo que acabou acontecendo, e isso né, perdeu o foco, e aí a performance vai lá para baixo. Né? Você nunca vai conseguir, né, tirar o seu máximo se você não tiver concentrado naquele segundo em fazer o seu máximo. Né? É algo, e isso é muito mental. Né? Você precisa estar no estágio mental diferenciado, não pode estar no estágio mental, né? Que nem eu estou conversando contigo aqui, né? Algo, né? Os caras, os atletas de alto rendimento falam muito disso, né? Sempre que eu entro numa prova, eu preciso estar num estágio mental totalmente diferente. Tá no flow, né? Um pouco ali, fechando. Exatamente, nesse flow. E foi nesse final de semana, foi um final de semana foda, porque na sexta teve o zíper, aí no sábado o Messias tomou uma porrada na roda, quebrou, então até, né, reforçando o que você falou, acontece, coisa acontece na prova que não é do teu controle, e a DJ no domingo estava bem zaça, teve um furo de pneu que saiu, e só que aí que foi legal, né, que isso é um negócio barato na que eu acho do verdade, nem esporte. foi um furo de pneu, foi uma corrente caída, né? Na Foi a transmissão corrente? falou. Puta. Na transmissão, eu achei que todo mundo acabou, né, falando, furou o pneu, furou o pneu. Não foi o pneu, a corrente caiu, né? Veio para dentro e não entrava de jeito nenhum. Ela teve que parar para colocar a corrente e ainda enrolou ali. Tem horas que a corrente é difícil de ser colocada.
e ali ficou tentando, né, puxar a corrente para um lado, puxar a corrente para o outro, e aí veio, conseguiu encaixar a corrente, só que, né, também perdeu o grupo, e É, aí não tem muito o que fazer, né? só que ela foi e conseguiu fazer a melhor corrida da vida, É, né? E aí, isso que é, é o legal do esporte, assim, o Hidalgo teve um problema na sexta, no sábado teve a nova chance e arrebentou. A DJ, dentro da mesma prova, conseguiu dar a volta por cima dentro da prova. Isso é legal pra caralho dentro do esporte, né? e assim, cara bom é cara que tira esse coelho da cartola, né? Saber tirar esse coelho da cartola, né? Você fala, porra, puta condição adversa, o cara foi lá e tirou um coelho da cartola animal. Então ela foi lá e aconteceu isso, a frustração dela foi animal, mas ela foi lá e fez uma puta numa corrida, né? Para uma ex-nadadora que tem um histórico de treinar. E o que me anima muito na DJ é isso, né? Pergunta para ela, DJ, quanto tempo você faz triatlo? Quanto tempo você Cinco, corre? cinco Cara, anos, né? 5, 6 anos. que corre mesmo, uns 3 anos e meio, cara, que ela corre. Então, assim, você fala, puta, a possibilidade de crescimento, de evolução na corrida para ela é monstruosa. Mas você falar, o maior volume da vida da DJ na corrida beirou 60 quilômetros em algumas semanas, né, ao longo da vida esportiva dela. Do Miguel, né, não bateu os 80 ainda. Então você fala, uau, né? Imagine quando a gente puder explorar tudo aquilo que tem, né, que pode ser explorado, né? E eu acho que assim, né, no que o fato é a gente pensar e o atleta tem que entender que assim o resultado meu é algo, né? Quero muito que você vai bem daqui 3 meses, daqui 6 meses, daqui um ano, mas enxergue daqui do alto, cara. Uhum. Eu acho que a evolução tem que ocorrer estágio por estágio e você tem que chegar na hora certa com todas as ferramentas construídas. Né? Quais são essas ferramentas? Né? Você precisa ter uma potência pico na bike muito alta, senão você não permanece no pelotão. Né? Se falar, o FTP alto é bom, é importante, mas só ele não te garante manter no pelotão em hipótese nenhuma, meu. Né? Então, são muitas outras variáveis que têm que ser desenvolvidas no ciclismo que a gente vai aprendendo, né, no decorrer né, como trabalhar isso, em que momento trabalhar isso, né, não é só o atleta muito do Ironman, o atleta do 70.3 fica muito preso ao FTP e às vezes acha Uhum. que isso ter um FTP alto resolve todo o problema do mundo no ciclismo, não, pelo contrário, né, é importante, mas ele isolado alto não te garante que permaneça dentro de um pelotão nível ITU, né, alto nível. E aí que eu acho que é o seguinte, né? Esses atletas e o Frodeno vem mostrando isso, esses atletas que migram do mundo Uhum. ITU para o mundo da longa distância, do Ironman de 70.3, vão ser aqueles que chegam com muito mais ferramentas ao longo da vida esportiva, com muito mais intensidade na vida esportiva, e que a tendência é esses atletas dominarem cada vez mais o cenário da longa distância, né? A meia distância já é uma realidade, né? O atleta de olímpico faz meia distância. Eu brinco, né? Ele corre, ele pedala, ele corre uns 100 metros a mais todo dia, acabou. Ele consegue fazer o 21 porque o volume já está ali. O volume de bike já é absurdo, de natação também. E de corrida nem precisa, né? Faz ali uma adaptação ou outra, mas os caras mais cascudos, né? A galera mais rodada já tem bagagem. E mudou É, muito a dinâmica. A prova de 70.3 o que eu lembro do Mundial de 2018, né, na África do Sul, que os caras correram para 1,6, 1,8, e é. os três quebraram depois, né? Os três se lesionaram logo depois da prova. Mas o Frodeno foi para Kona e teve a. Foi para Kona? Ele foi. Não, foi que ele não largou. O No Alice. ano da. Não sei se foi o ano que ele não largou ou o ano que ele teve o problema da coluna e parou. O Alistair machucou depois daquilo e o Javier também foi para Kona, mas quebrar. Todos sentiram aquele 1,5, aquela brincadeira lá, aquela gracinha deles lá. Mas ali foi o show realmente a curta distância vindo para falar, não, agora esse terreno é nosso, não tem 70.3, não é da galera do longo, né? Da galera que É, vem do curto. teve um dia que eu estava na sala de musculação e tava eu e o Blumenfeld só, né? Tava nós dois lá fazendo a musculação no Comendo bala ou sábado, não?
umas 8 da noite num sabadão, o cara já tinha treinado absurdo, cara. Eu fazendo lá, de repente, quem entra dentro da sala, eu tava sozinho lá, aí entra o Blumenfeld, né, para fazer um trabalho, e daí a gente começou a conversar, né, trocar algumas informações ali, e ele falava, né, que ele vai fazer Ironman, que ele quer fazer um Ironman, e o nível de confiança do cara é foda, né? Ele falou, ó, eu não vejo assim ninguém que possa bater o Frodeno senão eu. É, com uma humildade extrema, mas o cara realmente, ele é muito, é um cara foda, cara, ele é um cara difícil, meu, né, e aí ele ficava perguntando, quanto você acha que eu poderia fazer numa distância de Iron, né, eu falava, putz, tentando jogar a bola, né, encher a bola, tava eu com o cara ali só, né, não sei, né, talvez 7h30, 7h30, não, eu faço abaixo disso, eu posso fazer abaixo de 7h30, né? Mas ele falou, depois de Tóquio, né, ele vai fazer Ironman, né? Falou, passando do Tóquio, aí eu vou fazer um Iron, vamos entrar nessa distância, né? Não só ele, o Iden também deve entrar para o Iron, né? O Storms acho que não, mas os dois vão entrar para um Ironman. Até cogitou, falou, Ironman Brasil é uma prova que me interessaria, e ele até tinha informações do Iron Brasil, pensava que não, mas é uma prova que os carros, né, passam do lado e isso ajuda a ser um ciclismo muito mais rápido, né, não é fechado. Ele queria saber, né, o quanto tem esse movimento de carro durante o percurso, isso ajudaria muito ele, enfim. Né, mas é um cara que tinha, né, muito embora não viva o mundo do Ironman, é um cara que conhece também do mundo do Ironman e começou a falar algumas coisas até do próprio Ironman Brasil, né, que eu não imaginava que ele soubesse, né, do movimento, né, como que é o circuito do ciclismo no Ironman Brasil. Aguardar, assim, eu vejo muitos caras desses da ITU que entram, acho que o Frodeno demorou até um pouco não demorou, né, mas se adaptou, perdão, o Frodeno se adaptou rápido, principalmente que a maratona não é fácil, não é o ciclismo, né, na verdade é a cabeça, e aí o Alistair, por exemplo, é um cara que eu vejo que ele tem a mesma cabeça de ITU até hoje. Ele pega o Ironman, ele quer atacar, ele quer fazer, e não é isso, é cozinhar um pouco mais, tem que ser mais paciente. O Frodeno soube esperar isso um pouco mais, e aí ele encaixou, mas o Alistair, por exemplo, é um cara que eu tenho minhas dúvidas, assim, como massa bruta, talvez um dos melhores atletas da história. Só que ele tem cabeça de prova curta. É animal quem está de fora vê. Você está vendo ele atacando, ele está mexendo, né, pro entretenimento, fica animal. Só que você fala, cara, você não vai conseguir correr uma maratona para isso, você não vai conseguir ficar puxando o pedal, atacando o pedal toda hora. Acho que essa é uma dificuldade grande que os caras têm, né? Por causa dessa dinâmica da ITU, né? Eu também esperava mais algumas vezes do Alistair, mas ele é um cara brilhante. Esse cara, na hora que ele souber como ele tem que fazer esse Ironman, né, vai ser um cara muito difícil a ser batido, né? E ele souber lidar também com carga de treinos, né? O tendão dele aguentar, né? Tem um ponto fraco aí. Enfim, mas é um cara mentalmente muito diferenciado, né? Ninguém é bicampeão olímpico à toa, então... Exato. Na hora que esse cara achar essa equação, ele vai vir, né, destruir. Né, ele tá tentando ainda, né, a classificação para Tóquio, né, ele pouco aplicou energia aí no projeto Tóquio, né, a prova desse fim de semana na Itália, né, existe uma chance, né, do Team GB, né, o time dos ingleses abrir uma terceira vaga no masculino, né? E aí um atleta, né, que está em 33º, 34º deles, precisaria entrar entre os 30 do mundo e essa terceira vaga. E aí esse atleta abriria a mão da vaga que ele acabou conquistando para ceder essa vaga para o Alistair. Então, né, nessa última prova, não sei se você acabou acompanhando ou não, ele ficou, né, tentando fazer um trabalho para esse atleta, mas esse atleta já não saiu no primeiro grupo da água ali, e ele ficou esperando um pouco no ciclismo, esse atleta, esse inglês, né, mas esse inglês também não sobreviveu no segundo grupo do ciclismo, teve uma queda até no segundo grupo do ciclismo, né, junto com o argentino, bateu na roda do Tacone, né, enfim, os dois acabaram tendo uma queda. Né? Então eles têm aí uma chance agora, esse final de semana tem a WTS em Leeds e aí tem
ainda uma última World Cup em Huatulco, no México, e aí fecha esse ranking olímpico e tem aí uma chance de ver o Alistair tentando aí um terceiro pódio olímpico, né? Enfim, desse cara não dá para duvidar nada, né? Mesmo que não possa estar, né, na melhor forma da vida dele, mas é um cara brilhante, sem dúvida nenhuma. O Javier tem a vaga já? Não, o Javier tem, né? Sim, Javier Já tem. O Javier vai fazer, né, vai fazer o Atu e deve se despedir, né, desse mundo ITU, né, faz a última prova agora o Atuco e aí Jogos Olímpicos, né, no Rio, né, não sei se o pessoal recorda ou não, mas no Rio, um pouco antes do Rio, ele teve um acidente, teve uma fratura Voltando para na casa, né? Cara de uretra, no bike. baúna, na inserção, bem inserção do tríceps. E aí não dá para o cara treinar, né? Finalização de braçadas, precisa muito aí da ação do tríceps, ele não tinha como treinar, enfim, acabou, né, não Coitado. participando dos Jogos Olímpicos do Rio. É. Mas vamos poder ver o Javier agora, né, em Tóquio. E cara, a gente falou muito de alto rendimento, a gente tem que falar também dos amadores, né? Que eu gravei com o Santiago também. É, e esse mundo aí de assessoria, cara, mudou também pra caramba, né? Várias coisas evoluíram no triatlon e as assessorias também, né? Hoje são mais negócios, né? Do que acho que antigamente era, vou treinar esses atletas, aquela família, de repente começa a crescer, atleta pra caramba, e, pô, peraí, eu tenho que ter um Instagram, eu tenho que fazer, né? Como empresa, né? Tem que ter uma área de marketing. Como é que tá? É, né, você falou de uma coisa, eu acho que a assessoria, né, tem dois mundos aí quando a gente vai pensar em assessoria, né? Porque tem o mundo das pessoas que estão ali para iniciar no esporte, para se desenvolver no esporte, e tem um segundo mundo que é daquele atleta que quer performar no esporte, né? Dentro daquilo que é possível para ele, da rotina dele, de trabalho, de família, né? De fazer esse casamento. Né? E eu acho que o treinador tem que ter esse feeling aí de identificar, né, o que é o que você está buscando aí, né? Qual é Uhum. essa disponibilidade de tempo que você tem que ter, né? E alinhar isso com o atleta, né? Não adianta vender falsas promessas, porque uma hora a cobrança vai chegar e aí, né, a frustração, né, do atleta pode ser muito grande. Então, né, eu acho que a gente, assim, quando vai falar em mundo de assessoria, né, é impressionante o que essa pandemia aumentou o número de pessoas buscando o esporte, né? Então, quando a gente começou a pandemia, no primeiro momento a gente falou, putz, ferrou e tal, né? Vai ser difícil. Não, pelo contrário, né? Da mesma forma que venda de bikes acabou explodindo, né? Número de pessoas buscando assessoria, né? Ciclismo, triatlon e corrida acabou aumentando demais. Então, foi muito bom, assim, em termos de negócio para a gente, né? Precisava de mais professores. E aí uma coisa, né, sempre até então a assessoria foi o Marcelo Ortiz, né, o Marcelo, né, que não é nada Instagram, né, publicou meia dúzia de vezes no Instagram e ainda continua assim, né, não sou o cara, né, sou bem low profile, né, vejo redes sociais, mas eu procuro, né, me posicionar mais fora das redes sociais. Né? E quando eu comecei nesse mundo da assessoria, né, comecei, na verdade, treinando dois atletas amigos. Um era o Ivan Albano, o outro o Fábio Carvalho, assim, em 2002, né? Eu tinha terminado o mestrado, né, vindo da França, estudado ciclismo, e comecei a treinar esses dois atletas, que Ivan distância de Ironman, Fabinho distância de Olímpico, né? E aí começou, né, por propaganda boca a boca mesmo, né, outros atletas querer se interessar, pô, quem que é seu treinador e tal, né? Tô vendo que você está destacando. E aí o Ivan, né, depois acho que em 2005, mais ou menos, 2004, né, chegou bem próximo da vitória do Ironman Brasil no profissional, ficou a 13 minutos da vitória. Fabinho se tornou o cara referência no triatlo olímpico sem vácuo e depois migrou para o Ironman em 2006 e aí ele fez o melhor tempo de um brasileiro na distância de Ironman, né, nessa época. Só que até então meu foco era ser um professor de universidade pública, era esse o meu grande sonho, tá, né? Era seguir carreira acadêmica, né, tramitava muito em termos de estudar ciência mesmo.
e eu dava aula em faculdade, né, coordenava curso de pós-graduação na área de fisiologia, casando com treinamento esportivo, e foi assim até 2009, né, aproximado, quando, né, eu abandonei assim essa área, né, acadêmica, e falei, não, né, o meu tesão, tô vendo que é ser treinador, né, eu quero viver do triatlo mesmo, né, me dedicar àquilo que eu mais amo, que é o triatlo, que é o ciclismo e que é a corrida. E foi assim, mas muito no boca a boca inicialmente, viu, Gabriel, né? Um fazendo propaganda para o outro, né? E aí, nesse meio tempo, né, eu treinei um monte de outros triatletas que me indicaram um monte de outros amadores, né? O Marcos Vinícius Fernandes, né? Foi o Marquinho, né? Foi um outro triatleta que eu treinei por um bom tempo, né? Aí veio o Guto Fernandes, aí veio o pessoal do Xterra, o Digão, daí veio, né, o Pinheiros, daí podendo treinar, treino, né, com mandar o trabalho do Mansur, dos mais antigos do triatlon, né, a Ariane, né, a Bia Neres, né, aí o Miguel, a Jennifer, Felipe Bianchi, Bravo, enfim, foram muitos, né, devo estar esquecendo mais alguns, né, triatletas profissionais que eu acabei trabalhando aí nesses últimos 20 anos e que, de certa forma, foram um espelho, né, para muitos amadores, né, começar a fazer um trabalho, né, comigo aí para o triatlon, principalmente. Né, a assessoria vai bem, graças a Deus, né, vai super bem. Né, a gente tem dentro da BR Sports um grupo, né, um time performance, que aí são aqueles triatletas que buscam, né, classificar para um Mundial em Kona, que busca classificar para o Mundial de 70.3 e compõem esse time atletas que já fizeram Kona e atletas que já fizeram Mundial de 70.3. Esse é um critério para entrar dentro desse grupo, né? Ou que você seja, por exemplo, um exímio ciclista e que pode acabar contribuindo para a dinâmica desse grupo. A gente procura fazer esses treinos coletivos, né, desses atletas juntos e que acaba criando uma dinâmica muito boa lá, né, quando junta todos esses atletas que de fato, assim, no ciclismo tem um nível realmente muito bom, né? A gente, assim, se for fazer um comparativo, né, entre o mundo ITU, desses mundos amadores, acho que o ciclismo a gente consegue mais ou menos se aproximar, né? A natação é um mundo distante, a corrida também é outro mundo muito distante, mas são dentro desse time performance, né? Esses atletas, né, têm o objetivo realmente de, e acho que assim, né, tem aquele triatleta, provavelmente muitos dos que vão estar ouvindo esse podcast, né, que busca a classificação para a Kona, né? Classificar para a Kona há 10 anos atrás, você precisava ter um cenário de treinos. Hoje, cara, a forma de treinar é absurda, meu, né? Um cara daqui de São Paulo, né, com uma rotina insana de trabalho, com família, se classificar, esse cara vai ter que abrir mão de muita coisa, né? Não é fácil classificar, né, para um Havaí da vida numa prova que está aqui do lado, né? Um Ironman Brasil, uma prova tradicional, né? Ou esse cara vai fazer um Ironman muito longe daqui, que o nível de competitividade é menor, ou esse cara realmente vai ter que treinar muito, né? Tanto no masculino bem quanto no feminino, né? Tá cada vez mais difícil de acabar classificando. E aí na BR a gente criou aí esse grupo, que é uma das formas da gente conseguir melhorar esses atletas, né, os age groupers, né, a buscar esse sonho aí, né, no esporte, né, o sonho de Kona, né, principalmente, né? E tem aqueles que não têm o nível de Kona, mas que estão, né, criando esse nível de Kona. Então, assim, uma forma que a gente busca de trabalhar é que, né, o que eu sempre acreditei, que o treinamento ele deve ser pensado e construído a partir de dados fisiológicos, né? Eu preciso enxergar, né, do ponto de vista fisiológico para entender como você tem que treinar. Então, aí entra aquela questão: por que você vai fazer 5 tiros de 1.000 hoje? Por que você vai rodar esses 1.000 metros para 4 minutos? Por que 4? Da onde surgiu essa distância? Né? Por que 1.000 e não 1.500? Né? Então, né, durante a minha vida, eu procurei, né, achar uma sustentação científica, né, que pudesse, né, contribuir para a evolução da performance dos atletas, né? E assim tem os outros treinadores que trabalham junto comigo, né? O Luciano Focá, o Anderson, né? O Daniel, né? Os dois Daniéis, e a gente tem aí um formato de treinos, um formato de periodização,
e a gente vem ajustando isso lá dentro, né? Atualmente estamos utilizando a plataforma do Training Peaks, pode ser que em breve a gente, né, acaba saindo da plataforma do Training Peaks, mudando para uma outra plataforma, que eu acho que tem coisas aí, né, surgindo mais legais até, tem uma plataforma dos australianos bem legal. Enfim, estamos estudando aí, ver o que a gente vai acabar fazendo, né? Porque, né, não é, a questão não é o Training Peaks, olhar o número do Training Peaks, se você ficar preso só naquilo lá, você não vai criar ninguém que vai chegar num alto rendimento, né? Vai muito além disso, né? Mas estamos caminhando aí, né? Com esses atletas amadores, eu acho que a coisa está fluindo muito bem aí, né? Felizmente. Aqui em São Paulo, quem vai lá no Ibira, nos tempos, né, não pandêmicos e agora que estão reabrindo algumas coisas, você vê, tem sempre um monte de gente correndo com a camisa da BR ali, é sempre movimentado lá, sempre dominando. Conheço algum desses monstros do ciclismo que você tem aí. Não vou citar nomes para não dar moral para eles, mas depois, no particular, vou falar um só, vou lá, Renanzinho, eu te falei teu Rapaz, está nome lá. saindo, né? Semana passada eu recebi um FTP de um atleta aí que é da distância de Ironman, que eu olhei aqui e falei, caceta, cara, será que ele conseguiria andar num pelotão, né, de nível altíssimo ITU, meu? Olha, se não conseguiria é por muito pouco, viu? Porque tá criando uns animais aí no ciclismo, né? Impressionante, assim, os valores que a gente tem visto lá, né? Mas isso é muito É legal, né? legal. O amador está evoluindo demais, né? E a gente procura, né, tentar entender, né, como contribuir mais para esses caras acabar evoluindo, né? E a ciência, eu acho que vem acabar apontando muito, né? Vem mostrar muitas coisas legais para a gente aí por onde a gente tem que trilhar. Com certeza. Ortiz, para a gente acabar aqui, se o papo dá para a gente falar mais umas 15 horas, eu sempre deixo a pergunta para o final, que é a pergunta filosófica, que eu não brifo ninguém da pergunta. Cara, qual o teu sonho? Qual o sonho do Marcelo Ortiz aí? Seja dentro do esporte, fora do esporte? Vencer os Jogos Olímpicos, né? Boa. Como treinador, né? Medalha de ouro, né? O sonho é o ouro, não é a prata nem o bronze. O sonho, né, é ver um atleta que eu trabalho, né, ganhar uma medalha de ouro nos Jogos Olímpicos, né? Aí eu acho que aí eu vou dar uma sossegada, né? Aí aposenta, pode aposentar, tranquilo. Né? Tem o sonho, já teve o sonho de classificar, né? Ainda não classifiquei, eu acho que é um puta de um sonho, mas a gente tá falando em sonho, É, né? É esse o meu sonho e é isso que eu procuro estimular os atletas que eu trabalho do alto rendimento, né? Tem que pensar, tem que mirar isso daí, meu, né? Não é. adianta, né, brasileiro ter a cabeça, eu quero participar de uns Jogos Olímpicos e estou feliz com isso. Cara, com essa mentalidade a gente não vai conseguir nada gigante, né? A gente precisa sonhar muito grande, mas muito grande mesmo, né? Alguns já têm isso inato, outros precisam ser desenvolvidos, mas dá para trabalhar muito isso, né? O treinador no dia a dia, eu acho que contribui muito e, obviamente, né, um psicólogo do esporte pode acabar criando aí formas de desenvolver isso muito mais, de maneira muito mais eficiente. Mas esse seria o grande sonho, né? Esse sonho já foi um dia também, né? Eu acho que esse sonho vai mudando, né? É, Um dia era fazer um atleta que vencesse uma prova de Ironman, fechou. né? Check. Em 2015, a Ariane venceu um Ironman, né? 8 horas e 59, eu acho que, minutos. Então, ali foi check, né? Esse foi um sonho muito legal, né? Nossa. Depois, um sonho foi, né, um atleta subir num pódio numa competição de World Cup, né? Aí a Bia subiu no pódio numa competição de World Cup, também foi muito legal, né? Mas agora, né, tem o sonho mesmo, assim, aquele que eu vou, né, aplicar minha energia, aquele que você vai, sabe, vamos para cima desse negócio, cara, tentar construir isso. Muito difícil, cara, é muito difícil. Se fosse fácil, Mas seria sonho, né, cara? Seria é, semana que vem bateu, acabou, você falar, pô, beleza, fica, não motiva, né? a gente vê que existe uma possibilidade, né? E essa possibilidade, né, quando a gente olha o ranking mundial hoje, por exemplo, se a gente olhar, pode ser que seja com outro atleta até, Uhum.
Se olhar hoje, Miguel, né, quem é mais jovem que ele, que está andando melhor que ele, não tem. Então, isso é muito animador. Uma hora vai chegar, né? Se olhar lá, nascidos 2000 ou mais jovem que ele, né, não tem ninguém que está andando no mesmo nível que ele está no mundo. Então, acho que a gente está no caminho certo, né? Daqui a pouco vai acabar pintando algum inglês, algum alemão, algum americano, algum australiano, algum Nova Zelândia, sei lá, algum vai acabar pintando aí no meio desse caminho. Mas hoje, né, não tem essa pessoa ainda, né? Então, vamos trabalhar para conquistar isso. Fechado, cara. Torcendo sempre. A gente conversou no dia depois lá do incidente, enfim, conversamos, te mandei mensagem, sabe? Te contei, né? Negócio do Mundo Trix, você não sabia ainda. Não sabia, né? Mas, cara, reforçando que a gente coloca total disposição ao Mundo Tri, sempre que também quiser escrever alguma coisa, falar alguma coisa, tá aqui. A gente torce muito, a gente entende também o trabalho que é colocado nesses atletas para que eles consigam, né, alcançar os objetivos. Assim, hoje um pouco mais perto, tinha conversado com o Brás também, entendi todo o trabalho. Então, no dia que aconteceu o negócio, eu me coloquei no lugar do atleta, no lugar do treinador, que falou, cara, fizeram o trabalho direitinho, o negócio foi feito, tá lá. Tá lá. Incidentes acontecem, shit happens, mas o trabalho tá lá e isso vai vir. Isso vai vir, isso não, a gente não tem dúvida. Então, cara, parabéns pelo trabalho com teus atletas, parabéns pelo Hidalgo Obrigado. também aí, o moleque que acho que já é a esperança de muita gente, a galera já tá botando todas as fichas e é legal e ele tá sabendo lidar bem com isso. Parabéns pela DJ também, Bianchi, enfim, todo o time. E, cara, conta com a gente porque precisar. E obrigado pelos perrengues de hoje também. A galera não faz ideia de tanto perrengue foi para a gente gravar. Depois a gente conta isso. Enfim, obrigado. Queria te Valeu. agradecer, cara. Muito obrigado. Valeu mesmo, Gabriel. Obrigado aí por abrir as portas aí do Mundo Tri. Eu acho que a gente pode, né, gerar muitas informações, conteúdos importantes aí dessas experiências com outros atletas, com outros treinadores, enfim. Né? Obrigado aí pela oportunidade, meu. Conta com a gente, cara. Valeu. Valeu, galera. Obrigado. Esse foi mais um episódio do MT Cast. Tem muita coisa boa vindo por aí. Fiquem ligados.